Quero destacar algumas coisas que pessoas com dons espirituais experimentam. E estou falando para a pessoa que pode experimentar coisas estranhas ou intensa guerra espiritual que parece inexplicável. Mas, antes de começarmos, vamos olhar para a definição bíblica de dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versos 8 a 10 diz: a uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de dar conselhos sábios. A outra, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. O mesmo Espírito dá grande fé a outra. E a alguém mais, o único Espírito dá o dom de cura. Ele dá a uma pessoa o poder de realizar milagres e a outra a capacidade de profetizar. Ele dá a alguém mais a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. Ainda outra pessoa recebe a capacidade de falar em línguas desconhecidas, enquanto outra recebe a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Muitas vezes, muitos de nós não sabemos por que o diabo está lutando contra nós. Coçamos a cabeça e pensamos: sou só eu? Foi algo que fiz? Mas deixe-me lhe dizer algo. A razão pela qual o diabo luta contra nós muitas vezes é porque ele quer impedir você de descobrir o que está dentro de você. O diabo tem medo de quem você se tornará se você se comprometer completamente com o Senhor. O diabo tem medo de você descobrir os dons que Deus lhe deu. Muitas vezes não sabemos por que o diabo está lutando contra nós, mas posso sugerir que você tem um dom dentro de você, um dom que enfurecerá o reino das trevas. Seu dom é o que o inimigo está tentando sufocar, é o que ele está tentando arrancar de você. Então ele jogará desanimadores em seu caminho, ele jogará desencorajadores em seu caminho. O inimigo envia pessoas ao seu caminho. Ele envia os fariseus e saduceus. Essas pessoas que são autores da justiça consideram-se altamente educadas e melhores do que você. Ele os envia para tentar tirar você do seu chamado. Você não pode cantar adoração. Você não pode ensinar a Bíblia. Você não pode pregar. Mas veja, o diabo pode jogar essas pedras, mas nenhuma o machucará. O diabo jogará dardos inflamados em você, mas nenhum o perfurará. É por isso que a Bíblia diz: seu dom abrirá portas para você. Seu dom abrirá portas para você, porque nenhuma arma formada contra você prosperará. Gostaria de acrescentar ao fato de que para realizarmos nossos dons, para experimentarmos plenamente os dons que Deus colocou dentro de nós, deve haver uma desesperação em nós. Precisamos desesperadamente ser preenchidos com o Espírito Santo. Precisamos desesperadamente colocar a palavra de Deus em nossos corações. Precisamos desesperadamente nos ajoelhar em oração. É assim que você aprenderá seus dons e saberá o que Deus colocou dentro de você. Se você quer viver seu chamado, se você quer andar efetivamente em sua missão, você precisa saber. Você precisa saber o que Ele colocou em você. E se você está se perguntando o que são esses chamados dons, a Bíblia diz que temos diferentes dons espirituais e eles vêm do Espírito Santo. Mas o diabo não se importa que você tenha dons, desde que ele possa impedir você de ativá-los. Se ele puder mantê-lo no escuro, se ele puder desencorajá-lo, então seu trabalho está feito. É por isso que a sabedoria e o conhecimento são tão importantes para o crente. O diabo está atrás de você por causa do dom dentro de você. Alguns de vocês continuarão se encontrando sob ataque, um após o outro, uma batalha seguida de outra, oposição constante. Mas ouça-me, é assim porque você está avançando em sua vida espiritual. À medida que você cresce em fé, Ele sabe que mais cedo ou mais tarde você vai se libertar e perceber ou reconhecer seus dons. É por isso que os ataques são lançados. Mas durante esse tempo, durante uma temporada de ataque, como filho de Deus, você deve ser persistente. Um ladrão não entra em uma casa vazia. Eles não entram. Não há nada de valor em uma casa vazia. Não há nada para roubar. Mas quando você encontra o diabo tentando invadir sua vida, é porque ele sabe o que está dentro de você. Ele conhece as alturas que você pode alcançar.
Ele conhece o valor do dom dentro de você, e é isso que ele quer. O inimigo odeia o homem ou a mulher cristã que está andando em seu chamado, operando em seu dom com poder, com humildade e com integridade. Tudo para a glória de Deus. É isso que o inimigo odeia ver. Então você precisa estar ciente de que, quando o diabo quer perturbar sua vida, ele jogará o inferno e a pia da cozinha em sua direção. E estou falando sobre quando você se encontra em um lugar onde há desafio após desafio, más notícias seguidas de mais más notícias, uma tragédia após a outra. Você se lembra do que aconteceu com Jó? Antes que um servo pudesse terminar de entregar más notícias, outra pessoa entrou com mais más notícias. Agora, deixe-me lhe dizer por que o diabo lutará contra você tão ferozmente. Quando ele vê que Deus está prestes a fazer algo em sua vida, ele luta contra você tão ferozmente porque quer levá-lo a um poço de desespero. Ele quer levá-lo a um lugar onde você está tão para baixo, tão desencorajado, tão consumido com seus problemas que você tira os olhos do Senhor. E uma vez que você tira os olhos do Senhor, você está exatamente onde o diabo quer que você esteja. Imagine se Jó estivesse tão abatido e desencorajado que ele amaldiçoasse a Deus, como sua esposa o encorajou a fazer. Isso teria provado o ponto do diabo, que Jó só amava a Deus por causa do que ele tinha. Então você vê, alguns ataques do inimigo são apenas para ser suportados. Às vezes você simplesmente tem que dizer: Senhor, fique comigo durante esta tempestade e me dê força. Quando o diabo joga tudo o que pode em você, às vezes a única coisa que você pode fazer é permanecer na fé, permanecer em oração, permanecer na expectativa de que Deus o libertará em seu tempo perfeito. Agora, outro sinal de que você precisa estar ciente é que quando o diabo quer perturbar sua vida, ele geralmente enviará um tipo de Judas em sua vida. E por Judas, quero dizer alguém que está no seu círculo íntimo, mas que será usado pelo diabo. O diabo usará pessoas para frustrá-lo, desencorajá-lo, irritá-lo e testá-lo. Agora, como cristãos, devemos estar cientes disso. As pessoas não são necessariamente más. A Bíblia diz: porque não estamos lutando contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes malignos e autoridades do mundo invisível, contra poderes poderosos neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas regiões celestiais. Nesse reino espiritual, um filho de Deus nunca está em luta com outra pessoa. Estamos lutando contra o espírito por trás da pessoa. Lembre-se de que antes de Judas trair Jesus, a Bíblia nos diz em Lucas, capítulo 22, verso 3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. O diabo entrou em Judas. Isso não quer dizer que todos que se opõem a você têm o diabo neles, não. Mas quando você descobre que alguém é implacavelmente malicioso e mau para com você, essa pessoa pode estar sob a influência do diabo com o único propósito de afastá-lo do plano de Deus. Eles tentarão afastá-lo de esperar em Deus, fazendo você se concentrar em toda a comoção que estão causando em sua vida. Consistência. O que aconteceria se você fosse mais consistente em sua vida de oração? O que aconteceria se você fosse mais consistente em ler a palavra de Deus? O que aconteceria se você fosse mais consistente em fazer coisas para o Senhor, seja testemunhando para descrentes ou simplesmente dando aos menos afortunados? O que aconteceria se todas essas coisas não fossem esporádicas? Como sua vida espiritual seria transformada se você se tornasse mais consistente com o Senhor? Sua fé cresceria? Certamente cresceria. Seu nível de unção aumentaria? Mais definitivamente. Seu dom seria eficaz em trazer pessoas para Cristo? Sim, seria. Então, como nos tornamos mais consistentes com Deus? Quais são algumas das chaves práticas para construir consistência em seu caminhar com Deus?
Uma das maneiras de construir consistência em seu caminhar com Deus é estabelecendo um horário, criando uma rotina. Você sabe quais atividades fará todos os dias. Você sabe que viajará para o trabalho, sabe que irá à academia, sabe que cozinhará, assistirá TV. Então, por que não reservar um tempo em sua agenda onde você sabe que este tempo é dedicado ao Senhor? Eu o encorajo a reservar um tempo, 20 minutos, 30 minutos, seja o que for. Reserve um tempo onde você sabe que estará orando e lendo a palavra de Deus. Um tempo onde você sabe que estará quieto e saberá que Ele é Deus. Reserve um tempo onde você abrirá seu coração e permitirá que Deus fale com você. Ou melhor, onde você ouvirá a palavra de Deus. Escolha. Eu decidi seguir Jesus Cristo e me afastar do mundo. Isso é uma escolha. Decidi que viverei minha vida de acordo com a palavra de Deus. Isso é uma escolha. Decidi que a oração é uma atividade diária em minha vida. Isso é uma escolha. Você vê aonde quero chegar com isso? Estamos todos constantemente fazendo escolhas, estamos constantemente tomando decisões, e quando se trata de fé em Jesus Cristo, não existe tal coisa como uma posição neutra. Você não pode ter um pé dentro e um pé fora quando se trata das coisas de Deus. Você nunca pode estar em cima do muro quando se trata de servir a Jesus Cristo ou não. O Senhor não tolera uma pessoa morna. Você está quente para o Senhor e ardendo por Ele, ou você está frio e o rejeita. Não há meio termo. A Bíblia nos diz em Tiago, capítulo 4, verso 8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, corações de duplo ânimo. Se afirmamos ser seguidores de Cristo, não podemos ser divididos. Precisamos estar completamente nele. Então ele se aproximará de nós e nos fornecerá tudo o que precisamos para viver essa vida radical, mas recompensadora. Considere as palavras de Jesus em Mateus, capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será devoto a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Agora aqui está um exercício para você. Substitua a palavra dinheiro por qualquer coisa. Você não pode servir a Deus e a sua carreira. Você não pode servir a Deus e a validação dos outros. Você não pode servir a Deus e ao seu vício. Se não estamos completamente devotados a Deus, então não somos verdadeiramente seus seguidores. De certa forma, ser um cristão de coração dividido é ainda pior do que não ser um cristão. Ouça como essas palavras são fortes em Apocalipse, capítulo 3, versos 15 a 16. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Eu gostaria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Se você realmente entende a oferta que Jesus está fazendo diante de você, você tem uma escolha a fazer. Entregue toda a sua vida a Ele e permita que Ele o transforme e o abençoe. Ou você pode insistir em fazer as coisas do seu jeito e Deus pode se tornar uma reflexão tardia. Temos uma escolha, santos: render-se ou rebelar-se, ajoelhar-se a Cristo ou ajoelhar-se ao diabo, servir a Jesus ou servir a este mundo. Não há terceira opção. Você está em um acampamento ou no outro. Você nunca pode estar em ambos os acampamentos ao mesmo tempo. 1 João capítulo 2, verso 15 diz: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Isso pode parecer duro, mas o que João quer dizer aqui é que nosso amor pelo Senhor deve ser tão grande que estamos dispostos a abrir mão de tudo por Ele. Mesmo as coisas que mais amamos, devemos considerá-las como perda em comparação ao tesouro que temos em Cristo. Você abriria mão de qualquer coisa por Jesus Cristo?
Acredito que todos nós podemos ser considerados culpados de amar o mundo mais do que amamos a Deus. Muitas vezes, nosso foco tende a estar nas coisas terrenas, em vez das coisas de Deus. A verdade é que não podemos perseguir a Deus metade do tempo e o prazer mundano na outra metade. Não podemos ser amigos de Deus e amigos do mundo. Deus merece nossa devoção completa e indivisível. Então, o que devemos fazer à luz dessas coisas? Buscar as coisas de Deus, buscar a presença dele em sua vida, buscar avivamento em seu coração. Não seja de mente dividida. Fixe seus olhos completamente em Jesus e ele o ajudará a se afastar de toda outra distração. Oração. Em meu caminhar com Deus, houve períodos da minha vida em que Deus permitiu que eu enfrentasse certos desafios sobre os quais eu não podia fazer nada, exceto orar e esperar em Deus. Em retrospectiva, pude ver que certos problemas que Deus permitiu em minha vida, na verdade me aproximaram dele porque me levaram a buscá-lo. Eles me levaram a me ajoelhar. E, querido amigo, gostaria de lhe dizer que em algum momento você encontrará uma situação onde estará impotente. Colocar as mãos em uma situação não funcionará. Recorrer aos recursos de amigos ou conhecidos não funcionará. E é quando você está em um momento assim que você deve simplesmente orar. Parece tão simples, mas ainda achamos isso tão difícil de fazer. Devemos ter uma atitude em que, se você encontrar uma situação ameaçadora e fez tudo o que podia, você ora. E você não para por aí, mas para colocá-lo em termos bíblicos, você ora sem cessar. Você continua firmemente em oração. Eu o encorajo a orar através da situação em que você está. Não se canse, não desanime, mas continue firmemente em oração. Mensagem. A Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 45 diz: para que vocês sejam filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. Este verso está nos dizendo que o Senhor é gentil com todos, trazendo o nascer do sol para aquecer e a chuva para refrescar, quer uma pessoa faça o que é bom ou mal. Agora gostaria de começar dizendo-lhe para valorizar esses bons momentos, esses momentos de sol. Valorize-os. Mas lembre-se de permanecer fiel ao Senhor. E, igualmente, quando aquela estação de chuva chegar em sua vida, pode ser desagradável, pode ser difícil, mas lembre-se de Deus. Lembre-se de permanecer fiel. E tenho certeza de que todos podemos nos relacionar com a afirmação de que a vida pode ser agridoce. Tem esses momentos em que o Senhor lhe dá aquele avanço, esses momentos em que você é abençoado com a coisa certa no momento certo. Mas às vezes, a vida também lhe dará alguns momentos amargos, algumas coisas difíceis que o levarão aos joelhos em lágrimas e em dor. Agora não sei sobre você, mas eu prefiro ter Jesus nos bons e nos maus momentos. Prefiro ter Jesus Cristo através do sol e da chuva. Prefiro ter Jesus o tempo todo do que apenas procurá-lo quando preciso de um milagre ou quando preciso ser resgatado. Como crentes, encorajo você a não tratar Deus como se ele fosse uma saída de emergência. Ele não está lá para sua conveniência. Ele não está lá para ser acessado apenas em emergências. Não. Precisamos nos esforçar para estar sempre em comunhão com o Senhor, independentemente de estarmos em uma estação de paz ou de guerra. Como filho de Deus, você deve ser sempre encontrado como uma pessoa de oração. Você deve estar sempre andando pela fé e não pela vista. Você deve ser guiado pelo Espírito e não pela carne. E você deve, definitivamente, estar sempre usando toda a armadura de Deus. Eu digo isso porque Efésios, capítulo 6, verso 13, diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Observe como a Bíblia diz, no dia mau, não se, mas no dia mau. O diabo quase certamente o atacará com um dia mau em algum momento de sua vida. Dr. Tony Evans descreveu este dia particular dizendo: o dia mau é quando todo o inferno se solta sobre você.
Este é um dia em que sua fé é testada, um dia em que o que está dentro de você será exposto. O dia mau é quando você está sob ataque espiritual. Não é um dia ruim no trabalho, não é alguém o irritando, mas é um ataque espiritual real e direcionado. E esse dia trará à tona o que está dentro de você. É fé ou é medo? É a palavra de Deus ou é a sua própria sabedoria? Você descobrirá, e esse dia trará à tona o que está dentro de você. É fé ou medo? É a palavra de Deus ou a sua própria sabedoria? Você descobrirá naquele dia. Santos de Deus, permaneçam na presença do Senhor sempre. Não brinque e jogue com sua vida ou seu destino eterno. O diabo está lá fora, então precisamos permanecer em Cristo. Precisamos sempre estar em Cristo. Ao longo de nossas vidas, enfrentamos desafios que muitas vezes nos deixam sem respostas, nos sentimos sobrecarregados e, em meio a tantas batalhas espirituais, podemos até nos perguntar onde está Deus. Mas lembre-se, querido amigo, que é nas tempestades mais sombrias que a luz de Deus brilha mais intensamente. É nos momentos de maior desespero que ele se revela de maneira mais gloriosa. Cada dor, cada lágrima, cada luta tem um propósito maior. Deus está moldando você, aperfeiçoando seus dons, fortalecendo sua fé. Não desanime, não se desvie do caminho. O Senhor está com você, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Ele é a rocha firme em que você pode se apoiar, o abrigo seguro em meio às tormentas. Acredite no poder que Ele colocou dentro de você. Seus dons são preciosos, únicos e foram dados para um propósito divino. O inimigo pode tentar sufocá-los, mas lembre-se de que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Sua jornada é uma prova de fé, um testemunho vivo do amor e da graça de Deus. Permita que o Espírito Santo guie cada passo seu, que a palavra de Deus seja a lâmpada para os seus pés e que sua vida seja um reflexo da glória divina. Quando os dias sombrios vierem, lembre-se de que você é um guerreiro de Cristo, armado com a armadura de Deus, pronto para vencer qualquer batalha. E, acima de tudo, mantenha seu coração firme na esperança e na certeza de que, em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Sua história está sendo escrita pelo próprio Criador, e o final é uma vitória gloriosa. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, e que você se lembre sempre: você é amado, você é escolhido, e você é chamado para um propósito eterno. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.